capítulo 15 de Lucas, versículo de número 3 até o versículo de número 7. Vamos ler esta parábola toda e extrair algumas lições para nós e entender um pouco da palavra do Senhor nesta noite. Diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola. A minha versão é a Almeida Revista Atualizada, tá, irmãos? Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, e achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para sua casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito obrigado, podeis tomar os vossos assentos. E o tema proposto que nós iremos iniciar dentro dessa parábola é buscando o perdido. Buscando o perdido. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que dentro do seu contexto, ou seja, no ambiente em que Jesus introduziu esta parábola, esta história aqui pequena, ele introduziu em um ambiente hostil, em um ambiente de murmuração por parte dos escribas e dos fariseus, por causa do seu posicionamento, por causa do seu comportamento. Jesus estava se posicionando, se comportando, e regido por um propósito do próprio Pai. Ele se posicionava diante de publicanos e pecadores. Vocês percebem aqui que no capítulo 15, versículo 1, chegaram-se, aproximaram-se de Jesus, vieram para perto de Jesus, publicanos e pecadores. E o propósito desses publicanos e pecadores era ouvir. Eles queriam escutar. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. E alguém que presta atenção e dá ouvidos àquilo que está sendo dito por alguém, é alguém que está com interesse, é alguém que precisa de ouvir aquelas palavras, é alguém que vai em busca de direção. Para nós, o ouvir é essencial no que tange ao relacionamento com Deus. Para conosco, o ouvir é essencial para que nós possamos a cada dia aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor, porque Deus nos deu ouvidos para que nós possamos ouvi-lo. E aqui, essas características de pessoas que vieram ouvir Jesus eram por muitos considerados a escória da sociedade. Publicanos eram pessoas do povo judeu que haviam aceitado a proposta do Império Romano de trabalhar cobrando impostos, cobrando dívidas, impostos, tributos, impostos pelo Império Romano à própria nação judaica. E aí eles eram considerados, juntamente com meretrizes e pecadores, pessoas das mais vis, ou pessoas do mais vil caráter, pessoas inútil, imprestável. E quando nós observamos Jesus se posicionando para direcionar a sua palavra a esse tipo de pessoa, nós percebemos que Jesus ele tinha um interesse especial por eles, por aqueles que eram considerados vis, inútil, a escória da sociedade. Jesus estava interessado neles. Vocês lembram de Lucas, capítulo de número 19, versículo 10? A Bíblia diz que o Filho do Homem veio senão
buscar e salvar o que se havia perdido. Então, diante aí das demandas que a gente considera algo horroroso, horrível e com características ruins, nós percebemos que existe uma intenção do Senhor para com essas pessoas. Mas como Jesus se posiciona de forma favorável a essas pessoas, Ele não se posiciona para aplaudi-los. Ei, vocês estão certos, continue nesse roteiro. Ei, publicanos, vocês continuem cobrando impostos. E a maioria dos publicanos, eles não eram leais, eles acrescentavam a parte deles. É por isso que eles ficavam muito ricos. Eles eram o quê? Corruptos, eles se corrompiam. Por isso que eles eram ainda mais odiados, porque eram a maioria corruptos. Não digo todos, toda regra tem uma exceção, mas a maioria dos publicanos eram corruptos. E pecadores, vocês já sabem, são aqueles que praticam, transgridem a lei, não estão nem aí, são aqueles que vivem na prática contínua, diária do pecado. Então essas duas características de pessoas chegaram com as suas demandas até Jesus, e Jesus não falava: ei, continua no pecado, pecador. Ei, publicano, continua na função de prestar serviço a Roma, explorando o teu próprio povo, né? Sugando aquilo que ainda resta do teu próprio povo. Continua nisso. Jesus não fazia isso. Jesus se aproximava deles com a intenção de quê? De dizer: eu tenho uma nova etapa na vida de vocês. Eu posso mudar esse caráter corrupto. Eu posso arrancar vocês das garras do pecado, pecador. Vocês percebem que em João, capítulo de número 6, versículo de número 32, existe uma promessa poderosa. Poderosa. E o pecado é a transgressão da lei. O pecado é errar o alvo. O pecado é deixar de viver uma vida no propósito de Deus e acertar outras coisas menos o propósito de Deus. Isso é uma definição de pecado: errar o alvo. E João 6,32 diz o quê? E conhecereis vamos todo mundo junto? E conhecereis e a verdade vos. E essa verdade, ela era expressada pelos lábios do Senhor. Quando você direciona o teu ouvido aqui, temos duas características: publicanos, pessoas corruptas, pessoas odiadas, e pecadores. Quando você e eu, como pecadores em essência, direcionamos a nossa vida à voz da palavra de Deus, à voz de Jesus através do Evangelho, nós estamos nos desvencilhando diariamente do poder escravizador do pecado, porque o pecado nos algema, o pecado nos escraviza, o pecado, ele nos torna alguém que fica longe, só olhando Deus, fica distante de Deus. Ele faz com que nós sintamos vergonha do Senhor. Vocês lembram de Adão? A Bíblia diz que o Senhor, na viração do dia, ele ia visitar Adão, e toda vez que ele ia visitar Adão, ele batia um papo com Adão. No capítulo de número 2, vocês percebem no versículo 19, que Deus foi ali, conversou com Adão, e viu como é que Adão gostaria de que os animais fossem chamados. Naquela interação de diálogo, diz o texto, que o nome que Adão desse para cada animal, esse seria o nome dele. Inclusive, quando Adão viu a Eva, a sua cara metade, ele até foi poeta dizendo: essa na verdade é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Olha só que intimidade, que diálogo, que comunhão, que interação. E nós observamos no capítulo 3, essa comunhão foi quebrada, porque Deus deu uma ordem: não faça isso, porque no dia que você fizer isso, você vai morrer, você vai transgredir, você vai pecar, você vai errar o alvo, você vai deixar de viver a vida que eu propus para você, nesse ambiente de lugar de delícias, que era o jardim do Éden, literalmente significa lugar de delícia. Nesse ambiente de comunhão irrestrita com a minha presença, você vai morrer. Diz a Bíblia que pela viração do dia, capítulo 3, versículo de número 8 de Gênesis, Deus, como de costume, como habitualmente vinha, disse: ei, Adão, Adão, onde é que tu estás?
Imagina o ser onisciente, como Deus é, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares. Deus, Ele está em todos os lugares. Ele não sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Claro que sabia. Ele não sabia o que Adão tinha feito? Claro que sabia o que ele tinha feito. E Adão, todo vergonhoso, foi para detrás das folhas de figueira e diz: ah, Senhor, ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Dá uma olhada na tua vida, pensa um pouquinho comigo. Alguém que não está vivendo dentro do propósito original de Deus, de uma vida plena de comunhão, ele tem essas 3 reações diante da presença do Senhor. Ele sente vergonha, estava nu, ele tem medo e ele se esconde de Deus. Ele acha que pode se esconder do olhar poderoso de Deus. Ele acha que Deus não está acompanhando os passos nossos, como eu sempre digo, em tempo real. Ele sabe exatamente onde tu foi hoje, para onde tu foi, com que intenção tu foi. Ele não só conhece aquilo que os outros homens conhecem quando te veem, quando te ouvem falar, mas ele sabe exatamente quais foram as tuas intenções no dia de hoje, no dia de ontem, nessa semana, nesse mês. Quais foram as tuas intenções para cada obra que você fez. Deus, Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir da tua voz. Porque Ele diz aqui, Ele diz o quê? No capítulo de número 10, versículo 9 e 10 de Romanos: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Sabe por que Deus te deu uma boca? Deus te deu uma mente, Deus te deu uma capacidade de você se expressar, para você jogar para fora, é para você reconhecer diante da presença dEle. É porque é necessário você utilizar a tua disposição, o teu direito de escolher, de viver uma vida nua, de viver uma vida escondida de Deus, como se isso fosse possível, mas aqui estava acontecendo com Adão, de viver uma vida fugindo. Ouvi a tua voz, e porque estava nu, me escondi, fugi da tua presença. Como é que está a tua vida hoje, irmãos? Reflita aí, como é que está a tua vida hoje? Como é que está? Porque existem áreas da nossa vida, às vezes nós estamos na igreja, que nós queremos nos esquivar. Existem responsabilidades que Deus nos dá, e ali para Adão era muito manter, guardar, preservar o jardim, cultivar aquele ambiente gostoso de delícia, mas era um ambiente que precisava ser regido pela voz do Senhor, pela voz de comando do próprio Deus. Como é que está? Quando você ouve Deus falar, você fica bicudo, oh meu Deus, de novo. Você se alegra, você corre para perto dele e diz: Senhor, eu estou aqui, eu estou na posição que o Senhor me colocou, eu estou sendo o governador desse negócio, eu não estou deixando me levar, eu não estou deixando me escravizar com as coisas, mas eu estou comandando segundo a tua voz. Então nós percebemos que essa característica de publicanos e pecadores, ao ouvir a voz de Jesus, eles poderiam ser libertos, porque uma das formas de nós conhecer alguém ou alguns é justamente a gente ouvindo. Quando você conhece alguém, por exemplo, alguém chega na igreja, alguém chega na tua cidade, um vizinho, a primeira coisa, né, que você tem um contato com ele é o quê? Como que tu te chama? Qual é o teu nome? Aí você tem que parar, né, porque tem pessoas que não conseguem conhecer ninguém, porque ele vai, fica falando: não, eu sou isso, só sabe falar dele, eu sou isso, sou aquilo, e não espera o outro falar. Mas você vai conhecer alguém, você vai perguntar como é teu nome, de onde tu veio, para que propósito tu veio. Aí você vai ouvindo. No ouvir você vai tendo o quê? Informações sobre essa pessoa. Você vai conhecendo essa pessoa. Você vai se apropriando daquilo que a pessoa é, daquilo que ela veio fazer. Quando você ouve Jesus, e esse era o propósito de publicanos e pecadores que ali estavam ao redor, aqui a Bíblia diz: aproximaram-se, capítulo 15, versículo 1, de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quando diz todos aqui, não diz todos os que existiam no tempo de Jesus. Aqui todos aqueles que estavam perto ali, todos aqueles que estavam próximo de onde Jesus iria ministrar uma palavra. E nós observamos que eles vieram ouvir Jesus com um propósito.
porque quem dá atenção, quem ouve alguém, ele tem um objetivo. Eu acredito, irmão, veementemente, quando pessoas dessa característica chegam perto de Jesus, é que eles têm fome e sede de salvação, fome e sede de transformação, fome e sede de mudança. Eles não se conformam com a situação e condição que eles estão naquele momento, eles não se conformam com a visão que as pessoas têm deles naquele momento, eles querem algo a mais de Deus, porque Jesus já está em pleno desenvolvimento do seu ministério, e eles sabiam que existia uma expectativa boa para aquilo que Jesus tinha a falar acerca da vida e da situação que eles se encontravam. Você também acredita assim? Que diante da tua vida, diante daquilo que você está vivendo hoje, diante daquilo que você é agora, nesse exato momento, ao ouvir uma palavra, uma orientação, a dar ouvido àquilo que Jesus tem a dizer para a tua vida, você pode mudar, você pode ter força para sair, você pode ter força para enxergar, porque o poder da palavra é gigantesco. Quando um leproso ou 10 leprosos chegaram de longe de Jesus, porque eles não podiam se aproximar. Vocês conhecem a história de leprosos? Leprosos naquela época eram pessoas que tinham que viver no leprosário, excluído da sociedade. Leprosos não podiam chegar perto de pessoas sãs, porque se chegavam perto, a lei mandava apedrejar, matar, era perigoso para eles. Mas eles, ainda que de longe, não podiam ter comunhão, não podia ter contato, não podia olhar na bola dos olhos de Jesus, mas ainda que de longe disseram: Jesus, filho de Davi. Tiveram que gritar, tirar força do pulmão, encher o pulmão e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus falou: o que vocês querem? Nós queremos ficar são. Pois é, todos os 10 aí vai e vão se apresentar diante do sacerdote. Opa, tem uma expectativa. A apresentação do sacerdote é para verificação de que se a lepra ainda está lá. No percurso da obediência, olha só, no percurso das orientações daquilo que ouviram de Jesus. Olha só, irmãos, porque às vezes você quer receber um milagre instantâneo, é o micro-ondas atual da nossa geração, é o descartável. Mas eles tiveram que caminhar, eu não sei quantos quilômetros, até chegar a um posto onde tinha um sacerdote, a um lugar onde tinha uma sinagoga atendendo. Aí diz a Bíblia que enquanto eles iam, eles foram observando que a lepra desapareceu. Diz a Bíblia Sagrada que quando eles perceberam, apenas um voltou para agradecer o Senhor. Apenas um voltou para reconhecer que o milagre de Jesus, através da sua palavra, através de dar ouvido e obedecer a direção de Jesus para aquela época difícil, para aquela temporada que ele estava atravessando. Irmãos, imagina você leproso, imagina você fora do convívio social, imagina você longe da tua família, você que é marido, longe da tua esposa, imagina você que é mulher, longe do teu esposo, imagina você que é mãe, longe do teu filho. Olha a situação daqueles 10 homens, daqueles leprosos, olha a situação, e apenas uma palavra de orientação, o milagre de Jesus alcançou eles. Quantos acreditam no poder da palavra de Deus? Quantos acreditam? Eu estou ministrando o poder daquilo que o Senhor fala aos corações, e ele não só se restringiu àquela época, quando publicanos e pecadores chegaram até ele, quando aqueles 10 leprosos, levante a tua mão assim, quando aqueles 10 leprosos gritaram de longe porque não podiam chegar perto. Hoje você está aqui num ambiente gostoso, próprio para ouvir a palavra de Deus, uma casa consagrada ao projeto de Deus para este tempo. Eu quero te dizer, se você ouvir a palavra de Deus hoje, coisas de Deus vão acontecer na medida que você obedecer às direções que Deus vai te dar. Não importa se é um leprosário da vida que você está, não importa se você está segregado em algum canto, não importa, o Senhor opera o milagre, mas é pelo poder da sua vontade, é pelo poder da sua palavra. Quando você vive a palavra de Deus, resultados milagrosos da parte de Deus alcançarão. Está na hora de parar de viver de acordo com o próprio coração, está na hora de parar de viver de acordo
acordo com as orientações talvez de alguém que nem tem temor de Deus. Deus me orienta a te dizer: tenho bênção, tenho obra, mas é necessário você se submeter à voz de comando do meu Espírito, através da palavra de Deus. Só quem entende esta verdade pode glorificar a Deus. Adore o Senhor, adore a Jesus nesta noite. Eu quero te dar pelo menos 30 segundos para você agradecer a Deus. O poder da palavra de Deus está em evidência agora, já. Andacanjui que perde, arabacantonai, tiabasui que perde, a canta nagandai. Pelos olhos da fé, correntes estão sendo quebradas. Pelos olhos da fé, toda tristeza está sendo extirpada. Pelos olhos da fé, toda opressão, depressão, toda situação que Satanás tentou armar para te enclausurar, para te jogar no leprosário, para você viver igual um publicano e um pecador, em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro, seja livre, seja liberto, seja restaurado, seja restaurada, em nome de Jesus. Deus te quer perto, Deus te quer bem pertinho dele, bem pertinho, em comunhão, em comunicação, em adoração ao nome dele, em nome de Jesus. Vai sentindo a grandeza do poder de Deus, o poder da palavra, o poder da palavra, o poder da palavra de Deus te alcança agora, meu irmão. Você que está doente, em nome de Jesus, recebe a tua cura. Você que está triste, amargurado por alguma situação, em nome de Jesus, Jesus vai acrescentar a tua fé. Nem tudo está perdido, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é povo, propriedade de exclusivo. Deus cuida de você, Deus cuida da tua família. Vai adorando a Deus, vai adorando, vai sentindo a graça de Deus. O poder de Deus está descendo da casa, o poder de Deus, da palavra de Deus, está descendo no ambiente. Grande é o Senhor, oh glória. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Toda vez, irmãos, que nós nos achegamos a um ambiente preparado, onde a palavra de Deus vai ser expressa, você tem a oportunidade de ouvir Deus falar. Cada texto que nós lemos, cada lição que nós extraímos, ela foi banhada aqui pelo Espírito Santo. Homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sopraram para que hoje você possa se robustecer, incorporar a vitamina espiritual, para você não sucumbir nesse mundo caído. Quando nós olhamos para o versículo de número 2, nós vimos que uma atitude totalmente oposta de alguns fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Irmãos, é interessante eu expressar logo esses dois versículos para nós introduzir a parábola, porque nós vimos aí dois personagens com um interesse de ouvir. Tudo bem. E aí nós podemos extrair a lição. O que te traz aqui? O que te traz aqui? Será que é só o compromisso de bater o ponto? Será que é só o compromisso, às vezes, de não dar lado para os outros estar falando? Ou será que você tem na centralidade, será que você tem na intenção de ouvir a palavra poderosa, amorosa do teu Pai Celestial? Às vezes nós perdemos totalmente o sentido de um culto, mas um culto de oração e ensino é um culto próprio para Deus se manifestar, porque a evidência maior é a palavra de Deus. Então, se você veio ouvir a palavra de Deus, pode ter certeza, você não vai voltar do jeito que você veio. Mas existiam aqui pessoas que murmuravam, que eram os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. A murmuração, falar baixinho, cutucar, ela atrapalha demais um ambiente onde Jesus está verbalizando a sua palavra. Ontem o pastor, com propriedade, ali na sede, falou sobre murmuração. E eu gostei do exemplo dele, porque a murmuração ela pode atrapalhar o culto de alguém. Ela pode desfocar a intenção de que ouvir Jesus falar, adorar a Deus, servir, prestar um serviço ao Senhor, que é o culto, ela pode atrapalhar e muito. Eu não sei se você já teve a tristeza, inclusive esse exemplo foi citado pelo nosso pastor ontem no culto de ensino, e eu amo o culto de ensino, porque
a gente aprende muita coisa e consegue transmitir, e claramente se encaixa aqui, porque estamos falando de duas características de pessoas, escribas e fariseus, que em vez de vir ouvir a palavra, cultuar ao Senhor, eles estavam murmurando e cutucando um ao outro, dizendo: olha só a atitude dele, olha só como ele trata esse povo. Será que ele não conhece que eles são publicanos e pecadores? Se você já teve a triste realidade de sentar em alguém que está falando mal de alguma coisa no culto, de alguma liturgia, porque a obra de Deus, ela é excelente, mas a obra de Deus sendo excelente, ela foi colocada na mão de ser humano, A obra de Deus é perfeita, a vontade de Deus é perfeita, mas o ser humano, Alexandre, o ser humano líder de departamento, ele é imperfeito, e às vezes nós não estamos 100% ligados naquela orientação de Deus, e a gente corre o risco de errar, mas isso não tira o mérito da obra de Deus, que continua excelente. Então, quando a murmuração chega em um ambiente onde Jesus está falando, como estava aqui, ela vai tirando a atenção daqueles que querem ouvir talvez a palavra do Senhor, e agora o foco é desviado. Se você já teve a triste realidade de sentar perto de alguém que murmura no culto, você vai perceber que você estava até bem, dando glória, aleluia, ouvindo os louvores, meditando, vendo a parte boa do culto, aquela parte de nós centrar na adoração. Aí ele vai puxar a murmuração para um aspecto negativo. Aí reclama do som, reclama de alguém que está talvez destoado do culto, desligado. E aí ele chama a tua atenção para coisas que acontecem no culto, e a todo momento está acontecendo, que não agrada alguém. Mas nós não viemos no culto para agradar a ninguém, nós viemos no culto para agradar ao Senhor. Então se liga no culto, deixa os murmuradores murmurar, os reclamadores reclamar, e se liga no trono da majestade divina, porque você com certeza veio aqui para servir a Deus, e servindo a Deus, Ele é excelente, Ele tem coisas extraordinárias para a sua igreja. E quantos acreditam e podem adorar e glorificar o nome do Senhor? Então, esses homens vieram murmurar, e a murmuração deles era essa, pautada em uma tradição, em uma lei. Ele diz assim: este recebe pecadores e come com eles. Ei, preste bem atenção, comer com alguém na época bíblica, principalmente o povo judeu, eles não sentavam, Rafael, para comer com qualquer um. Quando um judeu sentava para se alimentar com outra pessoa, essa pessoa que ele sentava para fazer uma refeição, naquele prato grandão, aquele pão esticado, redondo, é porque ele tinha comunhão, ele tinha aliança, ou tinha interesse de ter aliança com aquela pessoa. Ele não sentava para comer com qualquer um desconhecido. Vocês percebem que quando Jesus entra na casa daqueles dois homens que estavam ali tristes, amargurados, discípulos de Jesus, mas não reconheceram Jesus, Jesus chegou do lado deles e disse: ei, o que vos entristece? E de que vocês estão conversando no capítulo 24 de Lucas, à medida que vocês estão caminhando? Eles olharam assim para Jesus e disseram: tu és estrangeiro e peregrino por aqui por acaso? Tu não está sabendo o que aconteceu? Jesus foi morto, tá? E diz a Bíblia que ali ele começou a falar-lhe das escrituras sagradas, expondo naquela trajetória, que alguns dizem 13 quilômetros, outros dizem 10 quilômetros, que distava de Jerusalém, era uma boa pernada, e Jesus ali do lado, Bíblia, a tristeza estava no coração, e ele, Bíblia, irmãos, quando a tristeza invadiu o teu coração, a tua alma, pelo amor de Jesus, se liga na palavra de Deus, começa a ler os textos sagrados, vai ler o Salmo, vai ler os Salmos de Davi, vai ler o Salmo 119, que exalta e coloca a palavra de Deus lá. Então Jesus, para a tristeza dele, situação e oriunda da morte do próprio Senhor deles, ele Bíblia neles. É muito provável, se você chegou aqui triste com alguma situação, desanimada, pode ter certeza, enquanto eu estou pregando a Bíblia, pregando a palavra, algo de Deus está sendo gerado no teu coração. Aí quando chegou no local, na aldeia de Emaús, e Jesus fez que ia de largo, eles disseram: epa, fica conosco, já está aí anoitecendo, está de noite, entra para se alimentar conosco. Eles gostaram da fala de Jesus, gostaram da conversa. Jesus aceitou pernoitar com ele.
Eles já tinham lá um pão preparado, e diz a Bíblia que quando eles se sentaram, Jesus, ele fez o quê? Partiu o pão. A honra de partir o pão era do convidado. Quando o judeu convidava o outro para comer pão, a honra de partir o pão era do convidado. E Jesus partiu o pão e repartiu, e diz a Bíblia que no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. Por que no partir do pão? Porque geralmente, quem era convidado no partir do pão, ele partia o pão, ficava com a parte maior e melhor, aquela mais suculenta, mais apetitosa, e dava para os donos da casa a parte mais fraquinha, mais magrela, né? Ali era a honra dele. O que Jesus fez? O contrário, ele deixou na sua oportunidade, na sua vez, partiu o pão e distribuiu para aqueles que estavam na mesa com ele a melhor e maior parte. Então Jesus, para aqueles que estão perto dele, ligado com ele, em aliança com ele, ele só tem coisas boas. E quando eles reconheceram no partir do pão Jesus, diz a Bíblia Sagrada, que eles imediatamente retornaram para Jerusalém. Naquela mesma hora, no mesmo momento, eles reconheceram Jesus. E aí eles declararam assim: ei, porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Sabe qual é a maior evidência de que Deus, Ele te ama e Ele sempre está desejando entrar no teu coração, sentar contigo, cear, ter aliança, ter intimidade, cuidar de você, te dar o melhor que Ele tem nas suas mãos? Sabe qual é a maior evidência? É quando você ainda ouve a palavra do Senhor e no teu coração a palavra do Senhor vai queimando, vai ardendo, vai consumindo tudo aquilo que não é da vontade de Deus, vai limpando, como um aplicativo de limpeza humana, Ele vai tirando a borra. E nesta oportunidade o Espírito Santo me autoriza a te dizer que o poder da palavra de Deus está fazendo exatamente isso. Existem altares aqui, obreiros, nesta noite, que a espevitadeira do sumo sacerdote Jesus está entrando em ação. É o poder da palavra, está tirando a borra desse altar, porque o altar não pode ficar apagado, só fumaçando não. A borra tem impedido esse altar ficar aceso. O altar precisa arder continuamente, o altar precisa arder continuamente, o fogareiro precisa estar aceso, o teu coração precisa sempre queimar com aquilo que o Jesus está falando e com aquilo que Ele pode fazer através da tua vida, diante do propósito dEle. E nesta noite, através do poder da palavra, a borra está sendo tirada. Levante a tua mão assim: algo que impede a ação poderosa do Senhor, a espevitadeira está tirando. Jesus, através do poder da palavra, que vai na junta e medula, aonde conselho da tua mãe não chega, aonde conselho do teu pai não chega, aonde palavra do teu patrão não chega, aonde palavra do teu amigo não chega, o poder da palavra de Jesus chega, e chega para te limpar, e chega para mudar a tua história, e chega para te dar um novo ciclo, e chega para te dar uma nova etapa. Em nome de Jesus, vai recebendo na tua vida, vai recebendo na tua vida, vai recebendo na tua vida. Recebe, 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 recebe. Olha a palavra de Deus fazendo efeito. Andaraba comanduria canto na recébia. O altar vai incendiar, diz o Senhor dos exércitos. Estou tirando a borra, estou tirando a borra, estou nutrindo. A lenha está sendo preparada, e lenha, labracanta é da carpintaria daquele nazareno. O labacantonaia sébia, você é um projeto de Deus em andamento. Existem obras que Deus vai fazer na tua vida e através de você. Então vai adorando, vai exaltando o nome do Senhor. Enquanto a palavra está sendo ministrada, o poder dela te alcança, impacta a tua vida como jamais. Este culto, para alguns aqui, diz o Senhor, vai ser um virar de página. Eu vejo uma espada
cortando laços demoníacos. Labracantionaia sébia, o Senhor se levantou para pelejar, orações estão sendo respondidas. Unagandonaia sébia, a igreja acredita, vai adorando, porque a nossa vida não se resume à matéria, existe uma batalha espiritual. Vai clamando a Ele, vai clamando a Ele, vai clamando a Ele. Ulabacantionaia, vai adorando. Satanás é um derrotado, toda seta maligna cai por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, meu Deus, porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos expunha as Escrituras. Então nós percebemos, irmãos, que é importante o ouvir a palavra de Deus. Só que diante das acusações e murmurações, porque Jesus sentava com os pecadores para se alimentar, como eu disse para vocês, Jesus não sentava para aplaudir as atitudes dos pecadores, para dar um like como nós damos hoje, o coraçãozinho vermelho lá, né? Curtir. Não, Jesus sentava para dar uma nova oportunidade, para dizer: a situação de vocês tem jeito, se vocês fizerem aliança comigo, andar comigo, a vida de vocês nunca mais será a mesma. Eu vou cuidar de vocês, eu vou tratar de vocês, eu vou alimentar, eu vou dar o melhor. Sentando-se com os pecadores, falava tudo isso, porque às vezes a gente, vê muitas pessoas se juntando com pessoas ímpias, se sentando na roda de escarnecedor, mas para praticar aquilo que eles praticam. Isso não é papel de crente. Se você não tem firmeza, se você ainda não tem uma maturidade, não suporta, evite as alianças com esse tipo de pessoa, as amizades, o andar junto, porque quando você anda muito junto com alguém, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz lá em Amós 3:3, andarão dois juntos, se os dois não tiverem de acordo. Então quando você anda com alguém, é porque você tem acordo com ele, você gosta das mesmas coisas. Por exemplo, se eu for andar com o irmão Valdeci, e ele gostar de pescar e eu não, eu vou achar ele um chato, porque eu não tenho acordo, não tem comunhão. Mas quando ele gosta de pescar e eu também, aí eu falo: deu certo, vamos junto. Passa o dia inteiro, passa 3 dias, 4 dias, e tem papo para falar. Agora, quando você anda com alguém e acha mais prazeroso andar com alguém que tem hábitos mundanos, que fala palavrões, é porque você está dando lugar à natureza caída. Mas você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, dá lugar ao Espírito Santo de Deus, e aí que você vai gostar de andar com pessoas de Deus. Então vamos tomar cuidado com isso. Jesus andava, comia, mas com um propósito, com uma finalidade: mudar a condição que eles estavam vivendo. Tá bom? Então Jesus, para explicar a finalidade deles, ele vai contar essa parábola, a parábola da ovelha perdida. Jesus, ele vai contar uma parábola da vida que eles viviam, do costume, do tratamento de quem cuidava de ovelhas, para tentar alcançar também, e também dar uma base para aqueles que estavam sentados ali, para eles também não desanimarem, porque para aqueles que estavam ouvir a murmuração: esse Jesus aí não é muita coisa não, está sentado com vocês, recebeu vocês, investe em vocês, tem aliança com vocês. Então Jesus, para dar uma boa base e uma boa resposta, ele conta a parábola da ovelha perdida. E ele vai dizer: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e essa palavra aqui, possuindo 100 ovelhas, ela nos dá a identidade de que existia um homem que era proprietário legal, era dono de um rebanho. Existia alguém que estava aí
identificadamente falando, né, formalmente dizendo, era alguém possuidor de ovelhas. E o tema que eu propus para vocês é buscando o perdido. E essa palavra buscando, ela vem do verbo buscar e significa, buscar para encontrar. A palavra buscar significa buscar algo, buscar para descobrir. A palavra buscar, ela remete à ideia de buscar pensando, refletindo. Por exemplo, quando você perde alguma coisa em casa, Jonas Bastos, perdeu a chave do poçante, cadê essa chave? Você vai buscar, mas você vai buscar pensando, eu passei por aqui, por esse quarto, eu estive na sala, eu estava fazendo isso. Aí vai pensando, buscar, meditando, raciocinando. Não é buscar aleatoriamente, você vai buscar o quê? Pensando onde pode estar, pensando aonde você passou, aonde. Então aqui o buscar é meditando, é raciocinando, é investigando. Buscar aqui é conhecer. Quando você também busca, você tem a intenção de quê? De buscar para encontrar. E isso indica o quê? Aproximação. Né? E aí vai pensando aí, na figura deste dono, deste proprietário, buscando aquilo que foi perdido. E alguém que é perdido é alguém, olha só, no original, é alguém cujo estado está de forma irremediável. Ele, olha só uma frase, o homem foi baleado e está perdido. Ele foi gravemente ferido, não, se perdeu, vai morrer. Então a palavra aí, buscando o perdido, é alguém que está numa situação difícil, que está numa situação complicada. Perdido é alguém que está desaparecido, é alguém que está sumido, é alguém que está, desaparecido, sumido. E aí eu pergunto para vocês, você conhece alguém que está sumido, mas até esses dias eu via muito ele, via muito ela, está perdido. Será que tem remediação essa situação? O que será que aconteceu? Então aqui, só desses dois verbos, ou esse verbo buscar, ele identifica várias coisas, Mas ainda, nós temos a disposição de meditar nas próximas quintas-feiras, que eu não vai dar nem de entrar na primeira fase da parábola, porque eu quero orar por vocês. Vamos colocar de pé? Mas vai meditando naquilo que você ouviu hoje, O Senhor Jesus, Ele identifica na sua palavra coisas preciosas para as nossas vidas hoje. Vai meditando e raciocinando naquilo que o Senhor nos deu hoje para introduzir esta parábola. Nós vamos falar sobre o dono, alguém que originalmente era proprietário daquele rebanho. Nós vamos falar sobre o rebanho, o que identifica o rebanho e qual é o posicionamento quando alguém some, quando alguém se perde por algum motivo ou outro. E a característica das ovelhas, ela identifica alguém que precisa estar focado no seu pastor, precisa estar focado nas orientações do cajado, na proteção do cajado, na proteção daquilo que conduz a sua vida na direção. Senão nós se perdemos, nós sumimos, nós desaparecemos. E tem alguns que vão para a UTI espiritual, estão quase já com a situação irremediável. Mas o Senhor é o dono da vida, o Senhor ainda tem poder para ressuscitar. A igreja acredita que existe um poder sobrenatural nesta noite em evidência? Levante a tua mão assim, eu quero orar por você e com você. Quero te fazer pensar com aquilo que você ouviu hoje. Como é que está a tua condição diante de Jesus? Para que você veio aqui nesta noite? Para que você vai, a partir desta palavra, para que você vai vir nos próximos cultos, nos próximos encontros? O teu objetivo precisa ser o objetivo a qual o teu dono, o teu Senhor, o teu pastor supremo, o Senhor da tua vida, aquele que te criou, formou a tua vida, e nas entranhas está o DNA do Senhor na tua vida. Você tem a marca, você tem o selo, você tem o carimbo do Criador. A tua digital é única. O Senhor modelou a tua vida para um determinado propósito.
Não dê lugar a outras vozes que não seja de Deus orientando a tua vida, senão você vai se perder. Não dê liberdade para nenhum sentimento que não provém do sentimento bíblico cristão, do Espírito Santo através da sua palavra, senão você vai se perder. Oh, Abai, Deus não quer você sumido nem sumida. Deus não quer você em um estado de fraqueza, de debilidade, cheio de enrosco na vida. Deus te quer firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque fazendo para Deus, igreja que me ouve aqui nesta noite, um dia você vai receber da parte do Senhor recompensas eternas. Não desanime, não é tempo de parar, não é tempo de baixar a guarda. Jesus está voltando e Ele te procura hoje. Ele te procura com intenção hoje. Através desta palavra Ele está buscando você. Como é que você está? Está no posicionamento que Deus te colocou? Como é que você está? Está na direção de Deus? Como é que você está? Como é que está esse pensamento, esse sentimento, esse coração? Está cheio de Deus, cheio do amor, está expressando a lábia cancionaia sébia. Vai adorando a Deus, vai orando, vai pensando. Jesus está te consolando, e Jesus também com a vara está afugentando o leão, está afugentando o urso, está dando vitória, está dando graça, está dando autoridade, está dando libertação. Vai pegando a tua parte. Ulabacanchonaia canta rabassuia, ulabacanchonaia canta nagandai. A partir desta data, a tua vida nunca mais será a mesma. 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 Ulabacanchonaia canta, ulabacanta. Quem não é batizado com o Espírito Santo, vai dando glória. Jesus pode te batizar hoje, agora. Vai dando glória. Abre a tua boca, meu irmão, abre a tua boca. Nós estamos num culto, abre a tua boca. Solta essa lágrima. Vai, vai. Você ouviu a palavra, entendeu? Então dê lugar, tenha uma reação. Diga: eu estou aqui, Senhor, vem. Eu estou aqui, Espírito Santo, me sela. Anda, naia, canto, naia, canta. Eu tenho orado esta semana para Jesus batizar com o Espírito Santo. Pode ser agora, já. Abre a tua boca. Vai dando glória, vai dando glória. Vai dando glória. Vai, vai. Celebra a Deus pela sua palavra. Celebra a Deus pelo renovo que está chegando. Celebra a Deus pelas vitórias. Celebra a Deus pelos livramentos. Ah, se não fosse a presença de Deus, Satanás já tinha matado você na primeira esquina. Satanás já tinha te jogado no inferno. Andanaia canta, mas olha você aqui, ouvindo a palavra. Olha você de pé. Vai celebrando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando, vai adorando. Vai adorando a Deus. Não tem reserva aqui, meu irmão. Abre a tua boca, diz o Senhor, e eu te encherei. Abre a tua boca, vai dando glória. Você que não é batizado, celebra. Adore a Deus, adore. Glória, 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 glória. Oriamancho e que peria managassi que o perdias. Orabacomenduia caço e terrai. Sim, Espírito Santo, vai. Vai trabalhando, vai. Vai aquecendo esse altar, vai. Vai soprando essa brasa que estava lá no fundo, mas agora tirando a cinza, tirando a borra. Vai incendiando esse coração novamente. Vai dando, Senhor, um renovo espiritual agora. Deus está te tratando agora aí. Deus está te tratando. Vai orando, igreja, vai orando. Me ajude, obreiro, a orar. Clame. Vai, 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 Senhor. Vai operando, Senhor mesmo. Vai. Ulabacanchonaia canta. Ulabacanchonaia sébia. A graça de Deus te alcança hoje como nunca. A grandeza de Deus te cobre como nunca. Andanaia cantanai com esta palavra. Esta palavra vai ficar na tua mente, no teu coração. Sonhos de Deus vão aflorar nesta noite, esta madrugada, durante estes dias. Ulabacanchonaia, creia, 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 creia. Meu Deus, isso. Mais poder, mais graça, mais de liberdade. Eu estou cheio da graça de Deus aqui, cheio do poder do Espírito. Eu estou debaixo do poder da palavra. Andanai, vai. Eu compartilho contigo em nome de Jesus. Usaia mãe noia pai. Ulaba comandanai. Labra cantonaia sébia. Ulaba cantonar semanto. Labra cantonaia sébia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Andagaço e quepere amancho e derrai. Orabacandunai a sébia. Meu Deus, meu Deus. Olha Jesus confirmando no teu coração. Jesus te levando a lugares onde a graça de Deus te alcançou com força, com autoridade. Olha as boas memórias voltando. Andacanjonai a sébia. Isso não pode ser outro senão a presença do Espírito Santo de Deus. Lá fora você nunca vai ouvir isso, porque lá fora maqueia, lá fora mente, lá fora não te traz o resultado, mas aqui o Senhor te corrige, o Senhor te levanta, Ele passa o bálsamo sobre a ferida, Ele te prepara para viver lá, para a glória do nome dEle, Ele te prepara, Ele abre as portas, Ele é o teu Deus. Meu Deus, continua abençoando a tua igreja, Pai, a tua obra é tua, são teus. Continua, Senhor, suprindo as necessidades da tua igreja. Continua ampliando, Senhor, este lugar, o teu reino, declarando a falência do império das trevas. É a nossa oração, em nome para a glória de Jesus. Em nome de Jesus, quantos confirmam dizendo